Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, continuação do número 79 e número 80. São Luís continua nos explicando sobre a necessidade de enxergarmos as nossas misérias, as nossas fraquezas e que com essa consagração, essa graça nos é dada. E veja que ele continua dizendo assim: a nossa alma, unida ao nosso corpo, tornou-se tão carnal que chega a ser chamada carne. Toda a carne tinha corrompido o seu caminho. Aqui, São Luís está citando Gênesis 6,12, que vai dizer: todo homem seguia na terra a senda da corrupção. E São Luís, citando a Vulgata, ele fala toda a carne. E a carne significa, na palavra de Deus, o homem na sua condição de fraqueza e de mortalidade, as nossas fraquezas e misérias. Nós somos miseráveis. Somos fracos, sobretudo por causa da nossa concupiscência. Inclusive, o Catecismo da Igreja vai falar dessa luta espiritual, um grande combate por causa da nossa concupiscência. Por herança, não temos senão o orgulho e a cegueira no espírito, o endurecimento no coração, a fraqueza e a inconstância na alma, a concupiscência, a revolta das paixões e as doenças do corpo. Veja, quem fala isso aqui, São Luís está falando, é uma pessoa que na hora da sua morte, ele chegou a um nível de santidade tão grande, mas na hora da sua morte, ele disse assim: não mais pecarei, estou entre Jesus e Maria. São Luís era um grande santo da igreja, um santo de sétima morada, certamente, mas ele reconhecia as suas fraquezas. E essa é a primeira virtude daqueles que vivem a santidade, reconhecer que necessitam da graça de Deus. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais ruins que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais gulosos que os porcos, mais coléricos que os tigres, mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços e mais inconstantes que os cataventos. De nosso só temos o nada e o pecado, e só merecemos a ira de Deus e o inferno eterno. Veja mais uma vez, São Luís fala de uma maneira muito forte. Você não precisa se espantar com essas palavras. Ele apenas está nos afirmando a doutrina da igreja sobre a concupiscência. Veja que São Luís Maria Grignon de Montfort cita aqui São João Crisóstomo, por exemplo. Então ele quer fazer compreender, baseando-se nesses santos autores, que o profundo desequilíbrio que está enraizado no coração do homem é uma verdade fundamental e nós devemos entender. E isto está citado também nos documentos da igreja. Todavia, não se deve esquecer que é o cristão templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios 6,19, e criatura renovada pelo poder do Espírito em Cristo Jesus, conforme 2 Coríntios 5,17 e Gálatas 6,15, torna-se capaz de produzir em Cristo frutos de salvação e de vida eterna, conforme João 4,36 e João 15,5. Em Cristo nós somos capazes de produzir frutos, meus irmãos. E continua São Luís no número 80. Depois disto, por que nos admirar de ter nosso Senhor dito que quem quisesse segui-lo deveria renunciar a si mesmo e odiar a própria alma, que aquele que amasse a sua alma a perderia, e quem a odiasse se salvaria, conforme João 12,25. Quem ama a sua vida irá perdê-la, mas quem odeia a sua vida neste mundo irá conservá-la para a vida eterna. Então ele acaba explicando também essas passagens, porque quando Jesus fala isso, de odiar a própria vida, ele está falando apenas de reconhecer as nossas misérias e da dependência total de Jesus. A sabedoria infinita, que não dá ordem sem motivo, só ordena que nos odiemos porque somos grandemente dignos de ódio. Só Deus é digno de amor, enquanto nada há mais digno de ódio do que nós. Mais uma vez, São Luís está falando sobre as nossas misérias, as nossas fraquezas. Não que nós somos apenas isso, ele não vai dizer isso, pelo contrário. Depois, São Luís vai nos mostrar tudo aquilo que a Virgem Maria é capaz de realizar em nós por meio dessa consagração. Lá nos próximos capítulos, capítulo 7, ele vai falar, sobretudo nesse capítulo, dos frutos dessa consagração, de quantas graças nós podemos alcançar de Deus. Então, antes de tudo, para alcançar essas graças e alcançar o céu, reconhecer em primeiro lugar que nós somos miseráveis. Inclusive, dentro da preparação dessa consagração, são 12 dias preliminares
para o desprendimento, o desapego do espírito do mundo, e depois a primeira semana é para o desprezo, o conhecimento, melhor dizendo, de si mesmo, conhecer que nós somos fracos e dependemos totalmente de Deus. E Deus, com a sua graça, é o nosso socorro. Shandarala yalarala cantarala basoyere candarala bandara bando hanarala bandere siere cantarala yalarala basoyere candarala bandaya la yala Shandarala yalarala candarala yalarala yalarando hanarala yere oyere candarala yalarala basoyere candarala bandere. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor nos mostra que nós verdadeiramente somos fracos, mas aquele que está em Cristo é mais que vencedor. Você não é apenas um vencedor do pecado, das suas fraquezas, mas é mais que vencedor, porque você está em Cristo Jesus e você não combate sozinho. Renovemos essa consagração e vamos combater junto com a Virgem Maria. Escolho-vos neste dia, ó Maria Santíssima, em presença de toda a corte celeste, para minha Mãe, minha Senhora e minha Rainha. Entrego-vos e consagro-vos, na qualidade de escravo, meu corpo e minha alma, meus bens interiores e exteriores, e até o valor de minhas obras boas, passadas, presentes e futuras, deixando-vos direito pleno e inteiro de dispor de mim e de tudo o que me pertence, sem exceção, a vosso gosto, para a maior glória de Deus, no tempo e na eternidade, assim seja. Totus tus Maria, totus tus Maria, totus tus Maria, sou todo teu, ó Santíssima Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.